Bom dia, irmãos. Prazer compartilhar com vocês nesta escola dominical. Um assunto importante, o alimento para nossas vidas, que se refere à edificação, proteção e sustento do lar, geração, criação e educação dos filhos. Nós estamos seguindo a orientação dos nossos pastores e, portanto, estamos lendo o livro Lar, Família e Casamento, do escritor David Mack, e ele traz, a partir do capítulo 13, esta abordagem que nós vamos falar hoje, que é exatamente sobre edificação, proteção, sustento do lar, geração, criação e educação dos filhos. Para isso, nós vamos ler o texto básico, que é o Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim o dá ele aos amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles sua java, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, no primeiro versículo, o autor do Salmo, provavelmente escrito pelo rei Salomão, fala de edificação. Edificação. Provavelmente, os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito pelo rei Salomão na época em que estava construindo o templo. Então, ele estava construindo o templo e também uma casa para si, para sua família. E o templo era de suma importância, porque era um lugar sagrado, um lugar de adoração a Deus. De modo que todos os povos da época, os peregrinos, se dirigiam dos seus locais até ao templo para adorarem a Deus. O templo era exatamente, ou literalmente, considerado a casa de Deus. Por isso, talvez que o escritor aqui do assunto da escola dominical também intitulou esse salmo de Salmo do Lar, porque a edificação é um princípio para o templo, mas também nós podemos aplicar esse princípio para o lar, para a construção de qualquer projeto nosso, enfim. E quando se fala em construção, eu que sou apaixonado em construções, grandes edificações, logo vem à mente as construções interessantes do mundo, né? Eu estava dando uma olhada na internet, o Palácio da Rainha Elizabeth, o Palácio de Buckingham, que é avaliado em aproximadamente $1,5 bilhão, equivalente a 4 bilhões de reais. Também estava dando uma olhada nos edifícios, aliás, apenas um edifício que está sendo construído lá em Dubai, lá em Jeddah, na cidade da Arábia Saudita, avaliado em 1,23 bilhões de dólares. É a torre mais alta e mais extensa que já se construiu no mundo. É a torre chamada Kingdom Tower. Então, também podemos falar da construção de pontes, né? A ponte de Nova York, por exemplo, é cenário de grandes filmes, grandes séries, né? E assim por diante. Todas essas construções interessantes, a casa como abrigo, como refúgio da família, as pontes, né, como o objetivo dessas construções, que seria a interação
e melhor comodidade dos povos, dos turistas e tudo mais. Como nós trazemos, pelo princípio, nós podemos aplicar a questão da construção, da edificação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Tudo aquilo que foi construído, seja o grande palácio, seja a ponte, tem um propósito, tem um sentido. Da mesma forma, a construção, a edificação do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, também tem um propósito. E esse propósito, evidentemente, vem de Deus. E quando o salmista diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso significa para nós que não adianta o esforço, não adianta empenhar toda a energia na construção da casa, na construção de um edifício, se você não tiver a consciência de que tudo isso deve ser submetido, vinculado a um propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na criação da criação dos filhos. Deus tem um propósito na formação do casamento. Deus tem um propósito na construção de qualquer sonho, de qualquer projeto que você vier a desenvolver. De modo que o Salmo 127 indica, no versículo 1, esta proteção real que deve vir do próprio Deus. E também no versículo 1, nós vemos que o salmista diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, Deus é o verdadeiro protetor da nossa cidade, da nossa família. Deus é o idealizador, o grande arquiteto na formação da nossa casa, da nossa família. E, para além disso, além dele ser o arquiteto, o idealizador do projeto, de todas as coisas que há, ele também nos dá condições de manter diuturnamente a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Então, diante dessas verdades, nós queremos estudar e questionar nessa manhã o seguinte: como ter certeza de mente e coração de que o que estamos construindo ou o que vamos construir não é vão? Como ter certeza de mente e de coração que tudo aquilo que já construímos ou que vamos construir não é vão? A primeira resposta que nós poderíamos dar é vinculando as nossas motivações e expectativas ao propósito de Deus. Irmão, como eu já disse anteriormente, há um propósito de Deus para tudo, há um propósito de Deus para todas as coisas. Não existe nada sem propósito. A nossa vida tem um propósito, está vinculada a um propósito. O Salmo começa falando da edificação do templo, né? O templo naquela época era considerado sagrado, como eu já lhes disse, mas considerado a casa, considerado a casa de Deus, literalmente a casa de Deus. Então não adiantava nada o profeta, o rei, construir aquele templo se eles não tivessem certeza que estavam fazendo para Deus. Se eles não tivessem certeza, a consciência de mente e de coração, a motivação de mente e de coração de que estavam fazendo para Deus. Então não adianta, como eu já falei, nenhum esforço da nossa parte, se essa motivação toda na construção, no desenvolvimento do nosso projeto, não estiver vinculado a esse Deus de onde provém todas as coisas. E para
fundamentar isso melhor, nós podemos ler em Eclesiastes 2, versículos 22 e 25, diz o seguinte: porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa, e o seu coração, não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dar Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também vi que isto é vaidade. Então, irmãos, voltando ao caso, não adianta nada nós nos esforçarmos, levantar cedo, dormir tarde, em busca dos nossos sonhos, se, em primeiro lugar, toda essa motivação de mente e de coração não estiver vinculada ao propósito de Deus. Em segundo lugar, nós podemos dizer que nós podemos responder como ter certeza de mente e de coração que o que estamos construindo ou que vamos construir não é vão. Entendendo e aceitando Deus como nosso provedor. Entendendo e aceitando Deus como nosso provedor. No versículo 2, no versículo 1, ele fala de proteção e sustento, de proteção da cidade, construção e edificação do lar. Mas no versículo 2 o salmista fala de sustento. O salmista fala de sustento. O nosso sustento, deixa eu ver aqui. O nosso sustento, da mesma forma como a nossa proteção, vem de Deus. Muitas vezes nós confiamos na nossa autossuficiência, nos recursos financeiros, econômicos, mas tudo isso é importante para trazer comodidade para a família, dar uma qualidade de vida melhor, mas o sustento verdadeiro vem de Deus. Deus é o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Deus é o nosso provedor e todo sustento vem de Deus. No versículo 2, falando do sustento, olha só o que ele diz. No versículo 2, vou achar aqui. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Irmãos, aqui nós podemos destacar duas vertentes. A primeira, que não adianta nada fazermos todos esses esforços, levantar de manhã em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dormir tarde, se nós não entregarmos a Deus. De outro lado, o texto não está falando que eu devo ficar ocioso, parado, não sendo proativo, simplesmente esperando a bênção de Deus. Não é isso que o texto está falando. O texto está destacando duas situações, provavelmente duas pessoas ou mais, apenas com motivações diferentes.
Uma tem a motivação, a consciência de que é importante os seus esforços, são importantes os seus esforços, são importantes tudo isso, mas confia no Senhor. O resultado, a eficácia de todo esse empreendimento é atribuído a Deus. Na segunda situação, poderá alguém achar que, como tudo vem de Deus, então não precisa se esforçar, não precisa trabalhar. Não é isso. Nós temos que trabalhar duro, incansavelmente, em busca dos nossos sonhos, na construção daquilo que nós achamos interessante. Mas nós não podemos esquecer que é Deus que abençoa, é Deus que muda as circunstâncias, é Deus que entrega o resultado final. E o resultado final dos nossos projetos, dos nossos sonhos, evidentemente que é a alegria, o gozo, o fruto do nosso trabalho. E com alegria e com paz. Muitas pessoas dotadas de recursos financeiros, de posição social, não têm paz e não têm alegria, não desfruta melhor da sua família. Nesse tempo mesmo de isolamento, tem gente casando, mas também tem gente separando, tem família brigando, e tudo isso por uma motivação equivocada de não deixar Deus dirigir as situações, de não deixar Deus dirigir a família, de não deixar Deus dirigir os seus negócios, de não deixar Deus dirigir a realização dos seus sonhos. Evidentemente que Deus vai fazer isso através de você, mas não pode deixar de vincular todas essas coisas ao nosso Deus. Para falar de sustento, eu relacionei aqui alguns salmos da proteção de Deus, do sustento, que evidentemente tem o seu contexto específico para cada assunto, mas resolvi abordar alguns aqui para nos fazer mentalizar esse cuidado, esse sustento de Deus. O Salmo 46, versículo 1, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Salmo 134, versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. E o Salmo 121, versículo 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós temos que ter a consciência que nós devemos vincular a Deus a edificação, o sucesso da edificação da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento. Nós precisamos entender que Deus é o nosso provedor, é Deus que nos sustenta. E então, em terceiro lugar, respondendo ao questionamento, como podemos ter certeza de mente e coração que o que estamos construindo ou que vamos construir não é em vão? Nós respondemos essa questão entendendo que a geração, a criação e a educação dos filhos também vem do Senhor. No versículo 3 e 4, o salmista nos diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E fecha essa questão com o versículo 5, declarando que o homem, feliz o homem, que tem muitos filhos, pois não será envergonhado quando pleitear
com os inimigos à porta. Naquela época, era imprescindível a criação, a formação de muitos filhos, porque eles representavam não só proteção para os pais, para o pai, no caso de uma desavença com os inimigos, mas também eles cuidavam efetivamente dos seus pais na velhice. Como hoje também, os filhos são indispensáveis no casamento, na família, não só por essa questão de proteção, de trazer alegria para os pais, através dos seus filhos, né, dos netos, mas também por uma questão de propósito de Deus, para continuar a geração, para perpetuar a geração, né, daquela família. Então, muitos casais hoje ficam com medo de ter filhos. Quando muito, tem 2. Alguns outros casais não querem ter nenhum. Mas toda essa motivação de ter poucos filhos ou de não ter poucos filhos está, evidentemente, no receio, na preocupação com a violência, na preocupação do sustento, da educação, que hoje realmente está muito caro, né, manter a família. Mas o fato é que os filhos são dados por Deus. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são dados por Deus. Então, nós não devemos temer situações desesperadoras, situações ruins que possam acontecer com os filhos ou com a nossa família, porque todos nós somos sustentados efetivamente por Deus. Então, para terminar, eu queria trazer algumas aplicações práticas para nós, que é a seguinte: na idealização do seu projeto, na edificação da sua casa, do seu lar, ponha Deus como o verdadeiro e eficaz arquiteto, o idealizador do projeto, porque ele não só vai garantir a execução, mas também vai contribuir para a manutenção do seu lar, da sua família, dos seus sonhos e dos seus projetos. Deus é soberano. Deus é o Criador do universo, Criador da humanidade. Deus é o nosso Salvador eterno através de Jesus Cristo. Deus é o nosso protetor, Ele que guarda a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso Salvador. Então, não adianta nada a gente colocar a nossa casa sob grandes proteções de alarme, de cerca elétrica, de concertina, se nós, de fato, não tivermos a expectativa de que a proteção vem de Deus. Da mesma forma, não adianta nada andarmos com carros blindados, como se nada pudesse nos acontecer, se nós também não entendermos que vem do Senhor toda a proteção. Também devemos ter em mente que o nosso maior bem não é a nossa casa, a edificação da nossa casa, do nosso sonho. Nosso maior bem é a nossa família. Neste contexto, falando de família, e nós devemos fazer de tudo, trabalhar, nos esforçar, mas entendendo que o sustento da nossa família e a proteção verdadeira vem de Deus. Finalizando então, irmãos, o nosso estudo, nós podemos compreender, evidentemente, que todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus sempre teve um propósito para nós
Desde o jardim do Éden, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha família, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito na construção, na idealização dos seus sonhos. Então Deus é o nosso grande idealizador dos nossos projetos, e não só idealizador, mas aquele que garante os recursos para que esse projeto, esse sonho seja realizado, materializado e desfrutado com alegria, com paz e amor. Então Deus é o nosso sustentador, o nosso provedor. Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso protetor. E, por fim, Deus é o nosso grande Salvador eterno por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estas são as verdades que nós refletimos neste estudo e acreditamos que todos nós possamos desfrutar e guardar no nosso coração estas verdades eternas. Obrigado.